Vamos ler na palavra de Deus, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12. Segundo livro do profeta Samuel, segundo Samuel, capítulo 12. Glória a Jesus. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Qual o tema da campanha? Você está disposto? Quem quer consertar a vida aí? Glória a Deus. Todos encontraram? E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compareceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, tanto o filho que te nasceu, também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. Versículo 4, volte a ele, por favor. E vindo um viajante ao homem rico, e vindo um viajante ao homem rico. Palavra de Deus. Que o Senhor tenha liberdade de falar conosco tudo quanto queira,
em nome de Jesus. Tome assento, os que concordam, dê glória a Deus. O Macedo está dizendo aqui, gostaria que o senhor desse oportunidade para a pastora Ana Carolina louvar. Se der tempo, no final do culto, tá bom, Macedo? Se não, domingo ela vai louvar Jesus. Irmã Marina Macedo, Deus abençoe todos aí. A segunda carta, aliás, esse segundo livro do profeta Samuel, o capítulo 11 e o capítulo 12, fala do pecado de Davi. Davi, ele, em tempo de guerra, resolve ficar na sua casa, ficar no palácio, passear no terraço. Enquanto Israel estava na guerra, na batalha, Davi estava no palácio. E o texto diz que ele acorda mais tarde. Quem sabe acorda quase na hora do almoço, folgado, tranquilo. E de repente, ele, à vista do terraço, é interessante que eu já fui nesse lugar lá em Israel, dá para ver as casas tudo embaixo assim, ó, o lugar onde supostamente era o palácio. E ele sai no terraço e vê uma mulher tomando banho, Batseba, ou Beit-sheva, no hebraico, e aprecia a nudez daquela mulher, acha que ela é muito formosa, e vai perguntar aos seus criados, quem é aquela mulher? E eles dizem, esta é casada, e ela é esposa de Urias, o heteu. Mesmo tendo sabido que ela era casada, e que ela tinha um marido, que era fiel escudeiro, soldado fiel, Davi mesmo assim manda chamar a mulher. E se deita com a mulher. E pensando que está tudo muito bom, ao passar dos dias, a mulher manda a notícia para o Davi, estou grávida, o filho é seu. Aí, um erro chama outro erro, um abismo, outro abismo. Davi agora pensa, eu vou trazer Urias então da batalha, para se deitar com a esposa, e ele pensar que a gravidez dela é fruto da união deles. Manda chamar Urias, que estava na batalha, na guerra com os soldados. Urias prontamente, servo, obediente, vem. E Davi diz a ele, olha, eu queria saber notícia, né? A desculpa para Urias vir era que o rei queria saber notícia de como está a guerra. Aí ele recebe as notícias e diz, Urias, agora você pode ir para casa, fica à vontade lá com a sua família, você deve estar com saudade deles, vai lá, fica à vontade. Só que Urias era fiel, Urias era honesto. Urias vai e dorme na porta do palácio e não vai para sua casa. Davi disse, mas Urias, você não foi para sua casa no dia? Diz, como posso eu ir para minha casa, se o meu capitão, se o povo, meus irmãos soldados, estão em tendas na batalha? Eu não consigo fazer isso. Davi elabora um outro plano, chama Urias para um banquete, embebeda Urias, e tendo o embebedado, Urias, vai para casa, vai lá com a sua esposa, passa seus dias, seu tempo ali, essa noite, etc. Urias, mesmo bêbado, vai para a porta do palácio, e não tem coragem de ir para sua casa, enquanto os seus irmãos estão em guerra, em batalha. Preste atenção, o rei teve coragem de ficar de folga, mas o soldado fiel não teve coragem de ir para sua casa sabendo que os irmãos estavam na batalha. Até aqui a coisa parece muito ruim.
Mas agora vai piorar. Davi chama Urias, escreve uma carta para Joabe, o seu general, entrega para Urias e diga: Urias, vai lá e entrega ao general Joabe. O que estava escrito na carta? Joabe, põe Urias no front, na frente da batalha, e deixa ele sozinho, para que Amon, os filhos de Amon, a espada de Amon, tire a vida de Urias. Urias é tão fiel, que ele poderia, se fosse infiel, na trajetória, ler um pouquinho da carta, forçar a barra, mas ele era fiel. E ele leva a sua sentença para a mão de Joabe, sem saber. Joabe lê, Joabe também fiel ao rei, manda Urias para a frente da batalha, deixa Urias sozinho. Eu imagino um herói, um homem fiel, sozinho, com a espada, lutando contra os inimigos para defender o rei que mandou matá-lo, para defender a nação dele. Ele pelejando e ele cai na batalha. A notícia chega a Davi: olha, tivemos a peleja, alguns morreram, Urias morreu. Davi não tem reação nenhuma, porque na verdade o coração dele se alegra, porque parece que o problema dele tinha sido resolvido. Então, ao passar dos dias de luto, Davi traz Batseba para o palácio para ser sua esposa. Meu Deus, não dá para imaginar que um homem como Davi fez isso. Mas preste atenção, não tire o seu coração do trilho de Deus. Você não vale nada, eu não valho nada. Sem Deus nós somos o pior dessa terra. Sem Deus, se abandonarmos Deus, nós seremos 7 vezes mais piores do que éramos, no mínimo. Davi saiu, deixou o coração que Deus deu a ele de lado e pegou o próprio coração e começou a agir para tapar os seus pecados. Quantas pessoas no meio de nós, escondendo os seus pecados e cometendo outros tantos erros por causa disso. Campanha do conserto. Natã é chamado por Deus para ir até Davi e entregar agora uma mensagem muito dura. Natã, em 2 Samuel 7, de 8 a 17, havia entregado uma mensagem para Davi: o seu trono subsistirá, o Senhor é contigo, o Senhor te conhece, o Senhor te abençoará, o Senhor fará isso, fará aquilo, porque o Senhor é teu Deus. Entregou uma mensagem maravilhosa, mas agora ele tinha que entregar uma mensagem diferente. Tem muita gente, meus irmãos, porque recebem mensagens maravilhosas: eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou te ungir, eu vou fazer, eu serei o teu Deus, eu irei à frente, eu vou cercar você, e tanta palavra gostosa, e pensa que porque Deus falou isso, Deus será conivente com o pecado e com erros. Deus é justo, Deus nunca será conivente com o erro, com o pecado, com a mentira. Natã chega diante de Davi e diz: Davi, eu tenho uma parábola para contar para você. Natã, que bom que você veio, senta aqui. Que parábola é esta? Olha, tinha um camarada muito rico, e ele tinha muito gado miúdo, gado graúdo, muito rico. E ele tinha um vizinho, que era pobre. Esse homem tinha muitas ovelhas, o rico, mas o pobre só tinha uma. E lá em Israel, eles têm ainda até hoje o costume de pegar alguns animaizinhos de criação, como ovelha, por exemplo, e domesticar, e trazer para dentro de casa. E ele disse: olha, o que ele queria dizer com isso é que ela era domesticada.
ela, olha, uma ovelhinha só, que deitava no regaço, ou seja, no ombro, ou no melhor conforto da casa, que bebia no seu próprio copo, que ele tinha como filha. E aí chegou um, eu quero ministrar sobre o tema nesta noite, cuidado com o viajante. Qual que é o tema? Chegou um viajante com fome. Chegou um viajante que precisava de uma ovelha, de um guisado. E ao invés do rico olhar nas tantas ovelhas que tinha e pegar uma daquelas que não lhe faria falta, ele vai lá naquele que só tinha e ele mata. O texto dá a entender que ele não pede favor, Rosa. Ele chega e pega. E mata. Ele não fala com ninguém, ele não fala com o dono, ele não tem diálogo, ele pega a ovelha como se fosse dele. E mata. E faz o guisado para o Davi se enche de fúria. Ele se acalora de ira. Digno de morte esse homem. E a ovelha, conforme a lei, Êxodo 21, se não me engano, conforme a lei, tem que devolver 4 vezes mais. Se fosse boi, seria 5. A lei é 4 vezes mais. Então, 4 ovelhas. Natan levanta e diz: esse homem, Davi, que você quer que morra e que restitua, é você. Aí vem a crise da realidade. Que besteira que eu fiz. Meu Deus, como que eu fiz isso? Davi cai na realidade da desgraça que ele cometeu. Está claro pela parábola o que ele fez. Natan diz: Deus te deu mulheres. Porque naquela época tinha poligamia. Deus não concordava, mas permitia. Deus te deu mulheres, Deus te deu tudo, Deus te deu riqueza, Deus te deu fama, Deus te deu um trono. E se precisaste de mais alguma coisa, Deus te daria. Mas você foi procurar a esposa de um homem que é fiel. Você quis aquilo que você não podia ter. Você foi, pegou do jeito que quis pegar e fez do jeito que quis fazer. Por causa disso, teu perdão está consumado pelo seu arrependimento, mas a espada virá contra a sua casa. Você matou Urias com a espada de amor, agora a espada de Deus estará contra a sua família. Você se deitou com Batseba escondido, nas escuras, ninguém viu, mas eu exporei as suas mulheres ao sol do meio-dia, para que todos saibam e vejam. Porque pecado tem consequência. E tu disse aí na tua boca, e essa parte não está, mas eu entendo, eu posso inferir pela história. Você disse aí na sua boca 4 ovelhas, não foi? Em prol dessa que foi tirada? Pois é, você vai ter 4 filhos mortos. O filho que está na barriga da Betseba, ele vai morrer. Deus não fala isso, mas eu estou contando a história. Vai morrer Adonias, vai morrer Absalão, vai morrer Amnon. 4 filhos de Davi morrem, como consequência dos erros. O pecado é a desgraça da humanidade. O pecado é a desgraça da sua vida e da minha vida. Portanto, não queiramos ter aliança com o pecado. O pecado, ele vem com propostas tentadoras. Você acha que Davi, quando olhou para Batseba, ele não viu algo que ele nunca viu em ninguém? A gente vai ver isso pela história.
O filho que vai nascer depois, Salomão, é belíssimo. Então a mulher era muito bonita. Ele não quis saber se ela era casada. Ele quis aquilo porque quis. O pecado é tentador, a proposta é tentadora. Mas eu vou usar essa palavra que eu não gosto de usar, mas eu tenho que usar porque o Senhor está nos dando nesse altar. O pecado é desgraçado. Não queira ter uma desgraça para a sua vida. E não é só o pecado de adultério que é desgraçado, meus queridos. Todo e qualquer tipo de pecado. O pecado da mentira é desgraçado. O pecado da fofoca. O pecado da indiferença. O pecado de uma língua felina, uma língua envenenada, que vai conversar com outros com intenção impura, ao invés de tratar com quem deveria ser tratado. Isso não é engraçado. É por causa do pecado que o melhor e maior homem de todos os tempos, o mais santo, o mais lindo, o mais puro, o mais maravilhoso, se tornou maldito na cruz. Ele tomou sobre si os pecados de todos nós, e ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi desfigurado por causa do pecado. O que doeu em Jesus foi o pecado de todos nós. E na hora que o pecado chega, parece muito bom, traz satisfação, traz alegria. Você não acha que um ladrão, ao roubar 1 milhão de um banco, não fica feliz ao sair com esse 1 milhão? Fica. Você não acha que um homem, quando tem 3, 4 amantes, e ninguém descobre, e as 4 amantes para ele são as top da cabeça dele, você acha que ele não fica feliz? Por isso eu afirmo, eu disse em um banner no Facebook, tem muita gente correndo atrás da felicidade e perdendo a salvação. E tem muita gente correndo atrás da salvação e alcançando a felicidade. Como alguém pode ser feliz pecando? Ah, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Como Deus esqueceu? Você se esqueceu de Deus. Porque quem vive na prática do pecado, segundo a Bíblia Sagrada, nós falamos terça-feira, é do diabo. 1 de João 3,8, quem vive na prática do pecado é do diabo. Deus não quer que sejamos do diabo. Ele veio e nos comprou com seu sangue. Ele comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele nos lavou no seu sangue, nos libertou pelo poder do seu sangue vertido na cruz. Ele fez de nós novas criaturas, pelo mover dele, pelo agir dele. Quem está em Cristo agora é nova criatura. Quem está em Cristo agora é santo e santificando-se cada dia mais. Tudo que pareceu muito bom trouxe toda essa miséria. Davi, ele é um adorador, mas é um fracasso na família. Os filhos de Davi não têm união. As filhas de Davi sofrem tantas coisas. Se você for estudar a história dos filhos e das filhas de Davi, você chora. Davi nunca pôde ser marido de uma mulher, como Isaac foi, por causa das misérias, dos envolvimentos, das fraquezas, daquilo que ele envolvia. Sabia derrubar gigantes, mas não sabia controlar emoções. Todo crente tem que aprender a controlar as suas emoções. Tem que aprender a controlar os seus apetites. Então, cuidado com o... Por que cuidado com o viajante? Porque tudo isso é porque houve um viajante. Que viajante é esse? O que Deus quer falar conosco? Qual a analogia? Qual é aquilo que Deus quer trazer para nós a respeito desse viajante? Viajante é aquele que está com fome. E eu quero falar de alguns viajantes. Primeiro viajante que eu vejo aqui no texto, a carne.
A concupiscência da carne. A carne, vez ou outra, aparece querendo alguma coisa. É um viajante. Viajante é aquele que vem, depois volta, depois vem, depois volta. Aí a carne, ela quer alguma coisa, ela vai lá tirar satisfação. Aí você domina a carne e diz, não, não vou, eu sou cristão, mas daqui um pouco ela diz, vai lá tirar satisfação. Entra no cantinho da masturbação, entra no cantinho da internet, toda a malignidade que está ali, vai lá, não, eu tenho domínio próprio, mas daqui um pouco está lá escravo. Porque o viajante tem fome, a carne tem fome. E o problema é que não sabemos muitas vezes lidar da maneira honesta. Se Davi estava com desejo, ele tinha 40 mulheres. Podia escolher. Não, mas o desejo é com aquilo que eu não tenho. Isso é pecado. A pessoa que é casada, tem um desejo carnal, seu desejo é para a sua esposa. Seu desejo é para o seu esposo. Converta em nome de Jesus. Cuidado com esse viajante chamado carne. Cuidado com a exposição da carne. Porque a carne é um prato para os homens maus. A carne é um prato para as mulheres más. E no nosso caso, sendo nós cristãos, pode ser feio que dá dó, e o diabo vai tentar ainda do mesmo jeito. Tem que vigiar. Se você é casado, Deus já te deu a sua ovelhinha. Leve isso a sério em nome de Jesus. Pare de brincar com a sorte em nome de Jesus. Pare de olhar para isso pensando que é uma coisa sem importância. É a causa da queda da maioria do povo de Deus. Aí a pessoa diz, mas eu estava carente, a minha esposa me negava todo dia, ou meu esposo me negava, não me dava carinho, não sei o quê. Mas você tem caráter. Você é de Deus. O que é ser de Deus para você? Não, meu marido não me tratou mal, e por isso você pode pecar. Porque o marido tratou mal, porque uma noite não foi satisfatória, então você pode pecar. Por causa disso está liberado? Não! Não está liberado, nunca foi liberado. Tem umas igrejas por aí que pregam que está liberado. Mulheres viúvas podem ter uma relação sexual por mês. Aqui em Goiânia você vai encontrar uma. Pode ter uma relação sexual por mês, porque é uma necessidade biológica. A Bíblia diz que pode. Cuidado com o viajante chamado carne. Ele vai querer comer. Ele vai ter fome. O diabo é o segundo viajante que a gente tem que tomar cuidado com ele. Eu vejo a oferta do diabo para Davi, como foi lá no jardim. E você vai ver essa oferta vindo e viajando de geração em geração. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Desde o jardim. E o diabo trabalha com isso. O que ele fez na tentação contra Jesus, as últimas tentações? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É a mesma coisa, viaja de tempo em tempo, e esta é a oferta. Você tem que ser o cara. Se você deseja, vai atrás. Se os seus olhos querem, vá atrás. Se isso te engrandece, faça.
Esta não é a mercadoria que o Evangelho oferta. O Evangelho oferta uma mercadoria: negue-se a si mesmo, 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 negue-se a si mesmo. Olhe para cá e preste bastante atenção. Se você não conseguir negar-se a si mesmo, você não vai conseguir ser feliz. Não tem jeito de ser feliz com Jesus se não negarmos a nós mesmos. Eu vou repetir, pelo amor de Deus, abra os ouvidos. Não tem jeito de ser feliz com Jesus se nós não negarmos a nós mesmos. Se não negarmos a nós mesmos, nós seremos infelizes. Porque nós vamos querer fazer coisa que Jesus não quer. Nós vamos querer tirar satisfações que Jesus não quer. Nós vamos querer entrar por caminhos que Jesus não quer, ir por direções que Jesus não quer. Por isso, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, Ele está falando a respeito de direção. Vocês querem vir após mim? Queremos. Então, negue-se a si mesmo. Direção. Após aqui não é depois dele. É após, ele pega, ele levanta. João, levanta aqui, João. Vira para lá. Ele levanta e vai, e eu quero ir após ele. Ele saiu, eu também saio e vou atrás. Aí Jesus falou assim: vocês querem fazer isso? Só tem um jeito, negue-se a si mesmo. Por que, Jesus? Porque eu vou para lugar que se você não negar a si mesmo, você não vai me seguir. Se você não negar a si mesmo, eu vou querer coisas para você que você não vai querer. Agora, se você negar a si mesmo, você está revelando que tem fé em mim. Pode ter certeza que de tempo em tempo você vai ver o cuidado que eu tenho com a sua vida. Cuidado com o viajante chamado Satanás. Quando Jesus está descendo do monte, a primeira proposta: diga para as pedras se transformarem em pães. Porque tem 40 dias que tu não come, tu está com fome. Cuidado com a fome do viajante. Cuidado com a fome do viajante. Geralmente o diabo faz, por exemplo, um casal esfriar-se com o outro sexualmente. Ela nega, ele nega, um dia ela quer, outro dia não quer, esfria sexualmente. E um dos propósitos do casamento é porque vai vencer a prostituição. Paulo fala isso aos Coríntios. Aí um nega, outro nega, outro nega, outro nega, outro nega. Aí o que a carne vai fazer? Vai ficar com fome. E estando com fome, querido, preste atenção nisso. Estando com fome, se achar o pão que ela quer, vai querer se alimentar desse pão. Ou não se alimentará por estar cheio do Espírito Santo e saber que não é aquele pão que Deus deu. Agora a pergunta é: estamos cheios do Espírito Santo, todos nós, para negar essa oferta? Estamos à altura? Diga para as pedras se transformarem em pães. Você está com fome. Essa é a função do diabo. Ele tenta descobrir as nossas carências. O que a gente está sonhando mais, querendo mais, desejando mais, precisando mais, porque ele tem uma oferta para isso. O diabo sempre tem uma oferta para aquilo que você deseja. Ele luta para enfraquecer a pessoa na área que ela está carente. E depois vem com a proposta. Você quer iniciar seu ministério? Vamos ali para o pináculo do templo. Tu salta, e o Senhor Deus vai dar a ordem aos anjos, vai te guardar, e você vai ser protegido, e eles vão te sustentar, e todo mundo vai ver, porque no pináculo do templo, uma multidão está ali embaixo, e vai ver que tu é. Faz isso.
não tentarás o Senhor teu Deus. Lamanu Kashamai. Você pode ter fome, mas quem tem que te dar o pão é Deus. Você pode ter ministério, mas quem tem que te exaltar é Deus. Ramashadaya. O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Cuidado com o viajante. Satanás, ele age nas carências, nas necessidades, nos momentos de fragilidades. Quantas pessoas deixaram a igreja por causa das fragilidades? Não suportaram ouvir as verdades que ouviram. Não suportaram o irmão ter falado tal coisa para elas. Odiaram uma igreja, estão odiando, sai falando mal do pastor, falando mal da... Eu estou falando de modo geral, não é só aqui da igreja não, todas as igrejas têm essas histórias. Mal do pastor, mal dos irmãos, mal não sei o quê. Essa igreja não presta, ninguém vale nada. Porque o diabo soube agir na carência da pessoa. Escute, olhe para cá. Quem cuida de você não é o pastor. Quem cuida de você não é a igreja. Quem cuida de você não são os irmãos. Quem cuida de você não é sua família. Quem cuida de você é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se não aconteceu é porque Ele não fez. Vai se resolver com Ele, vai consertar a vida com Ele, vai perguntar para Ele. É Ele que abençoa a vida do crente, é Deus que abençoa a vida do crente, é Deus que abre porta para crente. Quando o Senhor me tirou para provar de maneira profunda, me tirou o emprego, me tirou tudo, deixando o carro sem petróleo, só punha petróleo quando Ele queria que eu fosse em algum lugar. Deus me ensinou muitas coisas. Uma delas, das tantas, é que a igreja que eu fazia parte não me deu uma oferta, não me deu uma ajuda. Naquela época a igreja pegava leite, pegava pão do governo para distribuir às pessoas que precisavam. Eu não ganhei leite, eu não ganhei pão. Mas vinha o irmão da Batista, vinha o irmão da Presbiteriana, vinha o irmão da outra igreja, na porta da minha casa. Um dia minha sogra que está aqui, irmã Berenice, nós estávamos comendo só costela, porque a costela era R$1 o quilo. Olha que tanto de tempo. Costela. E aí todo dia costela. A minha sogra que morava conosco pensou, ai Jesus, estava lavando na pia algumas coisinhas ali, e ela pensou, que saudade de comer um bife, 1 quilinho de bife pelo menos, Jesus. Irmão Fernando da Igreja Batista, na hora do almoço, toca na campainha, porque a casa era bonita, mas não tinha recurso, Deus já tinha levado tudo, estava trabalhando conosco. Toca na campainha com vergonha, falou, eu trouxe aqui para o irmão Zaca, que era o meu apelido, Zacarias, porque era piadista. Eu trouxe para o irmão Zaca aqui, ó, e ele com vergonha entregou e foi embora, 1 quilo de bife. Tu nagai chamai. Aleluia, o cuidado de Deus, as experiências de Deus. E por que é que a minha igreja não me ajudou? A minha igreja não me ama, o meu pastor não me ama, esse povo é tudo falso. Não, meu pastor me ama, minha igreja me ama e o povo não é falso. Deus estava mostrando para mim, quem cuida de você não é a igreja, que sabe o que você está passando, não. Quem cuida de você sou eu, por isso eu uso quem não sabe. Deus não traumatiza ninguém, Deus dá experiência. Mas o diabo aproveita disso, começa a jogar seta, e a pessoa, é isso mesmo, é isso nada, irmão. Quem nos sustenta é Deus, quem cuida de você é Deus, quem abre a porta é Deus, quem fecha a porta é Deus, quem cura é Deus, quem restaura é Deus, quem levanta é Deus, quem faz milagres é Deus. Cuidado com o viajante chamado Satanás. Ele tem fome, ele quer ver seu fracasso, ele quer despedaçar cada um de nós, ele só tem ódio. Cuidado com o viajante
chamado Satanás. Ele vai sempre usar a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne. A concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. Davi olhou com os olhos Batseba, por causa dos olhos teve fome, a carne agora teve fome, e a soberba da vida, eu pego quem eu quiser pegar para trazer para o palácio. Soberba, eu sou o rei. Olhe para cá e preste bastante atenção, talvez você não goste disso, mas eu tenho que falar o que Deus me dá no altar. Você não vale nada sem Deus. Eu não valho nada, nadica de nada sem Deus. O dia que você pensar em se exaltar, volte atrás, procure os pés da cruz e se dobre diante da cruz de Cristo. Não há lugar para ninguém se exaltar quando nós falamos dele, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que está no trono. Ele é aquele que toda língua confessará que ele é Senhor. Cuidado com a fome desse viajante. O que acontece? Tem um outro tipo de viajante. Viajante aqui é aquele que vai e vem, vai e vem. Já viu que tem uns camaradas que é meio lerdo, só avisa que está indo para sua casa? Ó, prepara aí que eu estou indo. Fala, como assim? Prepara aí que eu estou indo, como assim? Eu vou dormir naquela cama, quero comer aquela comidinha. Não sabe o que você está? Tem um viajante chamado deuses estranhos. Vez ou outra ele quer se instalar na nossa vida. O que é um Deus estranho? Na época, no Antigo Testamento, eram imagens e outros deuses e outras figuras que eram adoradas em síntese. Mas o Deus estranho desse século é tudo aquilo que tira Deus da minha vida. Deus estranho é tudo aquilo que tira o Deus verdadeiro da minha vida. É tudo aquilo que está entre eu e o meu Deus. Martinho Lutero fala sobre isso. É o Deus estranho. Então olhe bem para cá. Aquilo que te faz parar de adorar. Aquilo que te faz entrar na igreja com o coração fechado. Aquilo que te faz deixar de orar, deixar de jejuar. Aquilo que te faz deixar de ter prazer na sujeição, na submissão. É um Deus estranho. E ele vem e volta. Tem culto que as pessoas chegam, corações abertos, todos abertos para a palavra, e a glória de Deus é derramada, porque onde dá liberdade para o Espírito Santo, ele faz maravilhas. Mas no culto que tem coração fechado como este, nesta noite, aí tem problema. Aí tem problema, você tem que gaguejar para pregar, porque o peso fica grande. Mas que o diabo vá para os quintos do inferno, e a palavra do Senhor será ministrada. O lugar do diabo é nos quintos do inferno. A palavra seja pregada, ela é libertadora. O Deus estranho é aquilo que está te atrapalhando com o Deus verdadeiro. Isso pode ser um filho, uma filha, um neto, uma neta. Isso pode ser um parente, um esposo, uma esposa. Isso pode ser o dinheiro. A vaidade excessiva, preste atenção em nome de Jesus Cristo. Pode ser a vaidade excessiva. Tem gente que por causa da vaidade não consegue ajoelhar para não estragar os joelhos. Tem gente que por causa da vaidade diz que nunca vai engravidar, porque o filho vai deformar o corpo. Vai ser pastor para você ver, você ouve tudo isso.
Cuidado com esse viajante. Ele está tirando o maior tesouro da sua vida, o nome dele é Jesus Cristo. Esse altar é lugar de adoração. Não pode ter nada entre nós e a adoração a Deus. Não pode ter conversa nos bastidores. Nós somos homens honestos diante de Deus. Nós somos homens que fomos escolhidos para fazer a diferença em altares como estes. Da sua boca não pode sair palavras que matam pessoas. Ninguém tem que ser do jeito que eu penso, nós temos que ser do jeito de Jesus. Ele é o nosso referencial. Nós somos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que por causa de uma destas coisas não está servindo a Deus como deveria. Agora o seu tempo está dividido, sua adoração está dividida, porque muitas vezes a concentração da sua mente não é mais Deus. Tem gente dentro do culto que ainda não conseguiu prestar atenção na palavra, está voando, está longe. Estou falando pelo Espírito. Não conseguiu entender a palavra. Está fácil de entender, sim ou não? Está claro para entender, sim ou não? Mas a pessoa não conseguiu, por quê? Porque existe um outro Deus para essa pessoa. Ou nós decidimos que o céu é prioridade, ou nós seremos enganados pelos deuses estranhos desse tempo. Para mim o céu é prioridade. Sou melhor do que ninguém e sei que essa decisão é da maioria dos que estão aqui. O céu é prioridade. E se o céu é prioridade, a palavra é prioridade. Jesus Cristo é prioridade. Obedecer é prioridade. Ser dizimista e ofertante é prioridade. Ser frequentante assíduo da casa de Deus é prioridade. Se o céu é prioridade, a santificação é prioridade. Se o céu é prioridade, a vontade de Deus acima de tudo. Tanakama Shaddai. Baru Hashama. Veio um viajante. Irmãos, existem alguns viajantes externos que se levantaram contra as igrejas sérias do Senhor e estão batalhando as suas batalhas contra a igreja. Muitos conscientemente, outros inconscientes, contra as igrejas, contra o sistema das igrejas, porque eles que tiveram seus traumas, que tiveram as suas decepções com lideranças, agora formataram uma nova fé para eles. Igreja não pode existir, o sistema da igreja é sistema dos homens. Sai, Satanás, sai de ré, Satanás, em nome de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo na terra, que se reúne nas diversas denominações organizadas, que devem estar organizadas segundo a lei dos homens, conforme a palavra de Paulo, a palavra de Deus. Harabacandai. A igreja é menina dos olhos de Deus, a igreja é a noiva de Jesus Cristo, a igreja vai se casar com Jesus Cristo, a igreja é sistema de Deus. A minha oração muitas vezes: Deus, se eu sou pedra de tropeço, me tira da igreja. Se não dá mais, não é mais tempo, me arranca. Eu quero que a tua igreja prospere. Isso é para a glória de Jesus. A igreja é para a glória de Jesus. Nós servimos a Deus para a glória de Jesus Cristo. Nós pregamos para a glória de Jesus. E nós somos assim para a glória de Jesus. O dia que Ele não quiser, não há problema. Ele nos leve para outro lugar, mas Ele continue sendo adorado, Ele continue sendo glorificado. É Ele o pastor verdadeiro da igreja. E todos esses viajantes, se eu pudesse colocar esses viajantes em um só,
eu falaria de um viajante chamado pecado. Ele entrou lá no jardim, assim meio que não querendo nada, só para discutir com a mulher sobre como está o jardim, como é esse negócio de servir Deus, o que Deus anda falando para você. Entrou como quem parece que estava do lado da mulher. Cuidado com o viajante chamado serpente. É verdade que Deus disse isso, e ela fala algo que Deus não falou para confundir a pessoa que está ouvindo. Quantas pessoas eu ouvi, irmãos, em confissão, em aconselhamentos, durante esses 20 e tantos anos, quantas pessoas, eu posso dizer 28 anos, 29 anos de fé, nós ouvimos pessoas, aconselhando pessoas e etc. Quantas pessoas eu ouvi dizendo coisas que Deus não falou para elas, mas elas acreditavam que Deus tinha falado. Quantas pessoas? A serpente. Quantos de nós, qual é o tema da campanha mesmo? Está gostando da campanha? Quantos de nós damos ouvidos à serpente, assim de graça? Um exemplo bem prático aqui. Quantos têm promessas de Deus e Deus falou usando profetas com você? Eu vou te usar, eu vou fazer, vai acontecer, eu sou teu Deus, mas não temas, serás provado e aprovado. Sim ou não? A maioria se resume nisso. Quantos de nós já pensamos, Deus não tem mais esse plano, Deus não tem mais essa palavra, Deus não é mais o que Ele falou para mim, não é mais assim, Deus mudou. Verdade ou mentira? Isso é coisa da serpente. Ela pega o que Deus falou e quer te convencer que não é assim. É verdade que Deus disse que vocês morreriam? Certamente não morrerá. É verdade que tem que confessar pecado? Claro que não. Você se resolve com Deus. Agora me diga, qual escravo do pecado que se resolve com Deus? Para que Deus levantou homens e mulheres de Deus? Para ser espetáculo do altar ou dos altares? Ou para resolver problemas com relação a pecados e atitudes que não se deve ter diante de Deus? O pastor não prepara a igreja para ser rica, ele prepara a igreja para ser salva. O pastor não prepara a igreja para ter a próxima propriedade, ele prepara a igreja para morar no céu. O pastor não prepara a igreja para ser melhor do que os outros, ele prepara a igreja para ser a noiva virgem de Jesus Cristo. Não é do jeito que Deus falou. Aí a pessoa começa a tomar decisões próprias. E aí, nas suas decisões próprias, vão se embaraçando. O problema não é o pecado primeiro, é o embaraço. Embaraço não é pecado, porque se fosse pecado não estava lá em Hebreus 12. Correndo a carreira que está proposta, deixando todo embaraço, qualquer tipo de coisa que te embaraça, e o pecado, que tão de perto nos rodeia. Então embaraço não é pecado, mas embaraço. É o que a serpente fez com a Eva, começou a embaraçar ela com as palavras e com tudo. Daqui um pouco ela acreditou, eu posso tomar o fruto sim. Deus falou, mas eu posso. Deus falou que não, mas eu posso. Deus falou que não, mas a serpente disse que sim. Nós fazemos a mesma coisa. Deus falou que eu tenho que orar e jejuar, mas alguém disse que não precisa mais. Deus falou
que eu tenho que estar na casa dele todos os dias, nos cultos, não deixando de congregar como muitos, Hebreus 10, 25, mas eu descobri que eu posso faltar, não tem problema, eu vou uma vez por semana, e sabe, eu sou de Deus, olha, eu oro todo dia, essa oração é 5 minutinhos, eu oro todo dia, eu falo com Deus as minhas coisas, mas não é você falar com Deus, é se você é de Deus, é se Deus é dono da sua vida, se Deus é dono das suas decisões. Pastor, essa palavra está muito ruim, está ruim para quem não quer ter compromisso, mas eu tenho certeza que ela está maravilhosa para quem quer morar no céu. E não adianta fazer cara feia não, que eu vou pregar do mesmo jeitinho. Aí dá ouvido à serpente. Não, por que nessa igreja só tem palavra dura, pastor? Porque nós não mudamos de vida. Nós não mudamos de vida. O dia que a gente mudar, Deus vai mudar. Agora me prove que a maioria que não mente. A maioria mente. E a Bíblia diz que quem mente não é do céu. Não, mas os mentirosos não querem saber disso não, eles querem continuar mentindo. Serpente fala mais alto. Claro que Deus ama todo mundo, que vai salvar todo mundo. Se Deus fosse salvar pelo amor dele, até o diabo ia ser salvo, irmão. Só que ele não salva pelo amor, ele salva pela justiça dele. É por isso que Jesus teve que morrer no Calvário, porque Deus é justo. Ele tinha que fazer justiça, alguém tinha que morrer por todos, e Jesus vai e morre por todos no Calvário. Agora todo aquele que nele crê não morre, mas tem vida eterna. Quem? Todo aquele que nele crê. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho está condenado, diz a palavra. Um dos piores viajantes, se eu fosse resumir, seria só esse viajante chamado pecado. Ele entra no jardim. Romanos 5,17. Pela ofensa de um só, entrou o pecado, e reinou o pecado de geração em geração. Mas veio um, e pela justiça dele, aleluia, pela justiça dele, aleluia, aqueles que o confessam são justificados do pecado, são livres e libertos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Muito mais a justiça dele trará salvação a todos nós. É isso que nós temos que entender. Mas o pecado de geração em geração está viajando. Ele provoca. O pecado, ele entra no jardim. Ele faz uma desgraça. Até que Noé tem que construir a arca. Não havia um homem, um coração bom, a não ser o coração de um homem que andava com Deus, chamado Noé. E Deus escolhe Noé para a construção daquela arca e salva ele com a sua família. Cuidado quando alguém diz, olha, preocupa com a salvação da sua casa, e se você salvar a casa está tudo bem. Cuidado, Noé fez isso por direção de Deus, foi a família que pegou carona. A Bíblia quer que a gente ganhe alma todo dia para Jesus, quer que ganhe a casa, quer que ganhe o vizinho, quer que ganhe o bairro, quer que ganhe a cidade, quer que ganhe a nação, quer que ganhe as nações. Cuide bem da sua casa, porque para governar a casa de Deus, tem que cuidar da sua pequena casa. A casa de Deus é grande. Quem não cuida da pequena, não vai saber cuidar da grande. Quem não cuida da responsabilidade da sua casa, não pode cuidar da responsabilidade da casa de Deus. Quem é maior? Deus. A casa de Deus, o povo de Deus. É isso. A prioridade é o céu, então a prioridade é a casa de Deus. A prioridade é a vontade de Deus. A prioridade é
é obedecer a Deus. E obedecendo a Deus, Ele é Senhor da minha casa, Ele é Senhor da minha família, Ele é Senhor da minha esposa, das minhas filhas. O que Ele quiser vai acontecer, mas Ele tem que achar o sacerdote levantado, a sacerdotisa levantada. Ele tem que achar uma casa levantada, e Ele será o rei desta casa. O pecado faz tudo aquilo no capítulo 6 de Gênesis até o 8, o dilúvio, porque o pecado é a causa do dilúvio. De repente todo mundo parece que está tudo bem, aí o tal do Acã vê a nudez do pai, aí faz o que fez, a maldição entra de novo. Deus agora quer tirar o Abrão, o então Abrão, da sua parentela, da sua família, levar ele para um lugar onde ele vai fazer uma nação para ele, porque ele quer uma nação santa. É por isso que tem Levíticos 18 e 19, o código da santidade da nação de Israel. Aquela nação tem que ser de Deus, a doutrina tem que ser a doutrina de Deus, a vontade tem que ser a vontade de Deus, eles são regidos por Deus, essa é a nação de Deus. Mas no meio da nação entra o pecado. Coré, Datã e Abirão revoltam-se, Miriam e Arão revoltam-se, os 10 espias dos 12 que foram enviados revoltam-se. O pecado está ali. 603.548 pessoas de 20 anos acima morrem no deserto por causa do pecado. 1 aos Coríntios 10, de 1 a 13. Eles tinham as mesmas experiências, mas não tinham os mesmos tipos de coração para obedecer e se sujeitar. E o pecado faz uma miséria no deserto. O povo cruza o Jordão e entra na terra prometida. Há uma separação, a distribuição da terra, mas o pecado entra lá. É o pior dos viajantes, o pecado. Mas alguém agora aceita Jesus Cristo, porque Ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus no terceiro dia, no terceiro dia ressuscitou, 40 dias depois assunto aos céus, e Ele agora está à destra do Pai, Ele é o Salvador, Ele é o intercessor, é Ele agora que garante a minha salvação. Eu entrego a minha vida para Ele, e está tudo muito bem, o sangue dEle me lavou, me limpou, tirou o pecado. Mas na caminhada, o pecado vem. Começa tudo bem, a igreja, os cultos, a adoração, tudo bem. Os irmãos, eu amo todos, eu perdoo todos, eu estou bem com todos. Mas depois, o pecado entra no coração da pessoa. A impureza vem. Aí começa a conversa que não deve ter, as acusações que não deve ter. Esse é o pior dos viajantes. Porque ele vem e vai, vem. Aí tem uma noite de culto, todo mundo quebranta, pede perdão, se arrepende, mas no outro culto já tem o pecado na frente. Só tem um jeito, queridos irmãos, foi o que Davi fez. Ele vai escrever 3 salmos por causa dessa desgraça da vida dele. O Salmo 32, o Salmo 51 e o Salmo 103. Mas o Salmo 51 retrata o que nós devemos fazer diante de Deus. Primeiro, reconhecer que o pecado é contra Deus. Pequei, Salmo 51, pequei contra ti somente. E Davi fala isso aos prantos, porque o versículo 16, 17, coração quebrantado, espírito contrito, vai ser revelado que Davi está orando, chorando, desesperado. Eu pequei contra ti. Enquanto ele estava cego no pecado, parece que estava tudo bem e ele estava feliz. Mas agora, o pecado foi lançado na face dele. Davi não diz, eu vou deixar Deus, Ele não quer saber de mim, porque Ele permitiu que eu pecasse, Ele deixou que eu pecasse, a vida é assim, não sei porque que Deus me guardou, ficou falando que eu tenho um coração igual a dele, porque que Deus falou isso e aquilo. Não! Davi tinha temor no coração, tinha respeito a Deus,
sabia quem era Deus. Pequei contra ti, fui eu. Quando diz pequei, ele está falando, fui eu. Eu pequei, fui eu, Senhor. Com lágrimas. Ele diz, eu fui concebido em pecado, minha mãe me concebeu em pecado. Tu és justo quando me julga. O Senhor é justo quando me julga, Senhor. Agora eu lhe peço, tenha misericórdia de mim. Ter misericórdia é olhar para eu vou usar essa palavra que eu não gosto de usar, mas eu tenho que falar, ok? Ter misericórdia é olhar para um desgraçado e ainda amar ele. O homem mais sujo e ainda lavá-lo. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Tem misericórdia de mim, porque eu pequei contra ti. E aí ele entra naquele mundo de clamor da alma. Não retire de mim o teu Espírito. Faça o que o Senhor quiser fazer, mas não retire de mim a tua presença. É por causa dela que eu sou alguma... Irmão, o pecado, ele é especialista em tirar a presença. Porque Deus é santo. Ele não habita junto com o pecado, ele tira o pecado. Não tem como andarmos juntos com o pecado e com Deus. Por isso que João, o discípulo do amor, não é um João nervoso, o Batista, o João lá do deserto, do raça de víboras, não, é o João, discípulo do amor. 1 de João 3,8, quem vive na prática do pecado é do diabo. Por quê? Porque a presença de Deus não para ali. Pastor, quer dizer que eu sou do diabo? Você está aqui dentro da igreja? Quem está dentro da igreja? Quer dizer que Deus ainda não retirou o Espírito. Quer dizer que se nós tomarmos a decisão certa, Ele vai nos renovar, Ele vai nos fortalecer. A primeira proposta de Deus não é eu te condeno, a primeira proposta de Deus é eu te perdoo. Fique sobre os pés. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele vai querer lembrar Deus, da misericórdia dEle, da graça dEle, porque a graça dEle se manifesta já desde o jardim. Davi vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Esse coração que já não era aquele coração que Deus conheceu. Achei Davi. Eu achei Davi um homem segundo o meu coração. Esse homem perdeu o coração que ele tinha. Por isso ele diz, Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. E olha o que ele diz. Não me lances fora da tua presença. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aqui é como se ele estivesse dizendo, eu posso viver sem tudo na minha vida, mas sem a tua presença não dá. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com espírito voluntário
Irmãos, a alegria da salvação, depois da presença de Deus, é um dos maiores tesouros que alguém pode ter na vida. A alegria da salvação. É por isso que o texto bíblico diz que a gente saltaria como os bezerros soltos na pastagem. Eu fui salvo. Torna para mim a alegria da salvação. E ele vai dizer aqui, irmãos, olha o que ele vai dizer: então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Traga alegria, e eu vou ensinar para a igreja o tanto que é bom servir o Senhor. Traga a alegria da salvação, e eu mostrarei à minha família quem é o Deus da minha fé. Traga-me a alegria da salvação, eu serei o melhor obreiro desta igreja, a melhor obreira. Traga-me a alegria da salvação. Talvez o que falta em nós é a alegria da salvação. Eu fui salvo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu fui salvo. Eu não sou escravo de drogas. Eu não sou escravo de prostituição. Eu não sou escravo de adultério. Eu não sou escravo de coisa nenhuma. Eu sou de Deus. Talvez o que falta para a igreja de hoje é a alegria da salvação. Quando Jesus encontrou com a samaritana, aquela mulher amargurada com a vida, decepcionada, não queria ver ninguém, marginalizada, se marginalizando, Jesus se apresenta a ela e diz: eu sou o Messias. Meu Deus do céu. Para Nicodemos ele não fala, mas para a samaritana: eu que falo contigo. Eu estou aqui por causa de você. O quê? Como assim? O Senhor é o Messias, o Filho de Deus. O Senhor veio aqui onde eu estou. Como assim? É para o Senhor ir para os palácios. É para o Senhor ir para os famosos. Para quem tem uma história melhor do que a minha. Não, eu vim porque eu quero te dar água. Eu vim para matar a sede de quem tem sede. Eu vim para matar a fome de quem tem fome. Eu vim porque quem precisa de mim não são os pecadores. Eu vim para pessoas como você. Aleluia! Aquela mulher deixa o cântaro e sai gritando. Será que ela recebeu a alegria da salvação? Ela sai gritando: eu achei o Messias, eu achei, eureka, eu achei o Messias, eu achei. Vem e vejam, Ele revelou toda a minha vida, Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou. Eu achei o Messias. A multidão acreditou nela, porque viu nela a alegria de uma salva. O mundo só vai acreditar na igreja quando achar essa alegria de volta nela. Mas eu lhe pergunto: como a alegria da salvação vai brilhar em nós se a desgraça do pecado reina? É isso que Davi está dizendo. Tira o pecado e deixa a alegria da salvação. Tira o pecado e deixa a alegria da salvação. Tira as minhas misérias. Lava-me com sopo e eu ficarei limpo. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor.
porque não te compras em sacrifício, senão eu daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para ti, ó Deus, são o espírito quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele estava dizendo: é esse coração que eu trago a ti, coração quebrantado e contrito. Deus quer que você mande o viajante embora. Deus quer que você mande esses desejos que você sabe que não os deve ter embora. Esses preconceitos, esses julgamentos. Deus quer que você mande esse pecado, esse viajante, persona não grata, embora. Porque Ele quer nos dar a alegria da salvação. Você que quer fazê-lo, vem à frente, por favor. Nós vamos orar. Tem pessoas no meio de nós que estão, às vezes, indagando: como que eu vou ser feliz se eu estou passando por tal situação? Como que eu vou ter essa alegria se tal coisa não se resolve? Olhe para cá. Só vem à frente quem quer realmente ter a alegria da salvação, tá bom? Olhe para cá. A situação, irmã Lucimar, a situação daquela mulher foi resolvida ou continuou do mesmo jeito? A situação no sentido da família, do descaso, da vida pregressa, da pessoa que ela tinha que voltar para ela, não continua a mesma coisa? Só que ela não continua a mesma pessoa. A situação externa era a mesma, mas a interna estava resolvido. E esse é o problema que a gente não entende muitas vezes. A gente pensa que para estar bem no interior, o exterior tem que estar bem. As coisas onde a gente põe a mão, aonde a gente vai, aonde a gente come, aonde a gente senta, onde a gente deita, tem que estar bem, senão não tem como estar bem no interior. Engano, ledo engano. Se você olhar para a Bíblia, toda pessoa que teve um encontro com Deus, toda pessoa que teve um encontro com Jesus, irmão Tamar, já foi resolvido lá naquele momento. Já ficou em paz. O jovem rico não. O jovem rico chegou, Jesus falou para ele que tinha que vender tudo, tá para os pobres e tal. Falou: não, esse negócio não é comigo. Ele chegou alegre, foi embora triste. Mas a samaritana chegou triste e foi embora alegre. O problema não está fora de você, o problema está dentro. A solução é dentro de você. Ninguém me entende, ninguém me olha. Você vai parar com isso quando tiver a alegria da salvação de volta. Ninguém me abraça com a alegria da salvação, você é que vai querer abraçar. Ninguém olha para mim com a alegria da salvação, você é que vai olhar para os outros. Você vai se sentir, é muito interessante, você se sente um gigante pequeno. Gigante pela fé e pelo que quer fazer, pequeno diante daquele todo-poderoso Deus e das pessoas que você julga melhores do que você. Entende isso? Mas aí é você que vai querer olhar, é você que vai querer ajudar. Sabe aquela pessoa que não tem recurso nenhum, mas quer ajudar? Porque a alegria da salvação entrou. Será que vocês estão entendendo isso? O segredo da vida é ter Deus tomando nós por dentro. E quando Ele entra, eu tenho que falar tudo, né? Quando Ele entra, a Bíblia entra junto. Não existe Deus sem Bíblia. Sem a palavra não, com a palavra. Então, vamos clamar pela alegria da salvação. Como que eu faço isso? Mando o viajante embora.
Quem tirou a alegria da salvação de Davi? O viajante. Quem fez Davi passar por tudo aquilo? O viajante. O desejo que chegou na hora errada, com a pessoa errada. Feche os seus olhos. Que essa decisão não seja provisória. Que esta seja uma decisão honesta, sincera, do seu coração. Que você olhe para dentro do seu coração, da sua alma, e encontre o viajante que tem que sair daí. Que você olhe para dentro do seu coração e expulse o viajante que está passando por aí, e feche a porta de tal maneira que esse viajante não volte mais, que ele não tenha acesso mais. Porque Deus está querendo levantar uma igreja cheia da alegria da salvação. Ei, diminua, e ele vai crescer. Ei, se coloca aos pés da cruz, se você encontrará o Salvador. Arabaxai, oramandarás, tu que mandaragás. Chega de querer do seu jeito, é do jeito de Deus. Chega de querer na sua hora, é na hora de Deus. Chega de querer da sua forma de pensar, é do jeito que Deus determinou. Xarábia, Adakamai, Aramassúria. Recebei o Espírito Santo. Recebei, Gananta Karamashadai. Davi se arrependeu e confessou: contra ti somente, eu sou um homem, ó Deus, que nasci de uma mãe que estava em pecado eu fui gerado, eu vivi em pecado. Davi confessou. Deus olhou para a confissão e o arrependimento de Davi, e não lançou dele a sua presença. Apesar da consequência, a presença continuou. Depois de 100 anos, Deus vai usar um termo maravilhoso para dizer o quanto ele perdoou Davi. Aleluia. Ele vai dizer a um rei 100 anos depois: por amor de Davi, meu servo. Eita, candará, se amandará. Receba a alegria da salvação. Receba. Você é livre. Você não é escravo do pecado. Ninguém pode dominar você. Você é livre. Você é marcada. Você é marcado por Deus. O selo do Espírito Santo está na sua vida. Não deixe o enganador te convencer. Não deixe o viajante dizer que não é do jeito que Deus falou. O Espírito Santo está dizendo: é do jeito que Deus falou. Xarabandária, Orabacandarai. Receba a palavra do Espírito Santo. Receba renovo. Receba. Quem sabe Deus quer te batizar no Espírito Santo nessa noite. Ele quer te batizar, te encher da presença dele. Você não é lançado fora. Você não é jogado fora. O Espírito do Senhor quer te encher. Abre a tua boca e fala os mistérios. Começa a se alegrar na presença dele. Começa a se alegrar na presença dele. O viajante foi embora. Orabacandá, o proprietário chegou. Arabacandai, o viajante sai. O Espírito Santo entra, porque eu sou templo de habitação do Espírito Santo. O morador não é viajante. O morador é o Espírito Santo. Ele te enche da presença de Deus, ele te enche da graça de Deus, ele te fortalece em Deus. O morador é o Espírito Santo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus.
Eu sou filho de Deus. Oh, eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Eu quero que você diga isso. Eu quero que você diga isso. Eu sou. Mas eu não sou mais. Eu não sou mais escravo do medo. Diga, eu sou. Lacamanachai. Sobe um degrau a mais, vai, sobe um degrau de alegria na presença de Deus. Suba, suba. Eu estou vendo uma escada diante de pessoas aqui. É para você subir essa escada de alegria. Suba para a escada da alegria. Suba, suba esse degrau. Suba, sai desse lugar onde o charco está aí nos seus pés. Deixa o charco, sobe um degrau. Sobe um degrau da alegria. Suba, 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 suba. Vai ter gente tendo experiência agora mesmo. Rabacanda, orabacandarai. Suba, suba, suba. Suba esse degrau. A glória de Deus te espera nesse degrau. O renovo te espera nesse degrau. Suba, vamos, suba, suba, suba. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido teu. Eu sou abençoado se eu vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm. Todo dia me chama. Todo dia vem as tentações. Mas o que você faz? Mas eu escolho. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Diga, mas eu escolho. Cante sentindo a alegria da salvação. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, glória a Deus. Olhe para cá, por favor. Aleluia. Não existe nada mais importante na vida do que ter a alegria da salvação. Abacuque quase se enrolou tudo com tudo, mas ele disse: eu descobri que o justo viverá da fé. Por isso me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que aconteça todas as misérias. Eu não vou fechar a cara para Deus. Eu vou me alegrar no Senhor. Jeová é a minha vitória. É Ele que faz dos meus pés como os das corças e me faz alcançar os altos montes. Quando é que Abacuque acha os altos montes? Quando a alegria vem de volta. Eu vou falar uma palavra que parece dura, mas não é. Se vira e se encha de alegria. Se encha de alegria. Pode ser hoje que nós vamos encontrar com Ele. Arai tu machai, e tudo terá valido a pena. Pode ser hoje. Aleluia. Eu sou salvo. Grita aí: eu sou salvo. Oh, glória a Deus. E ainda que a figueira não floresça, que não haja